Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz todos os bastidores do vestiário do Internacional depois da grande vitória no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Tem muita coisa pra gente falar aqui nesse vídeo, então eu já peço pra tu deixar o teu like, te inscrever, ativar o sininho das notificações pra não perder nada por aqui e também dar o hypar no vídeo, que ajuda muito. É só tu deslizar ali a telinha na parte dos comentários, pro lado direito aparece ali o botão do hypar e tu indica esse vídeo para mais e mais torcedores do Inter, tá? Vamos começar aqui falando, depois dessa grande vitória do Inter. Aliás, o último vídeo aqui, eu tava lá no Beira-Rio ainda e a gente analisou o que foi o jogo do Inter, então vocês podem assistir no último vídeo aqui do canal, se quiser assistir antes ou assistir depois, a nossa análise completa da vitória do Inter contra o Corinthians. Mas vamos começar falando sobre a coletiva do técnico Paulo Pesolano, em que ele destacou que foi uma grande partida do Internacional, que sabia que seria outro time o Corinthians hoje no Beira-Rio, aliás, ontem à noite no Beira-Rio, assim como foi contra o Flamengo na última quarta-feira, que teria muita posse de bola, jogaria com a bola e o Inter ia ter que esperar para explorar os contra-ataques, mas que os jogadores sabiam o jogo que tinha que ser feito. Ele destacou que é uma pequena vantagem, foi uma grande vitória, uma grande atuação, mas ainda uma pequena vantagem, e que na quinta-feira lá em São Paulo, no jogo de volta, vai ser um jogo sofrido, que o Inter vai ter que saber sofrer contra esse Corinthians do Diniz. Ele já destacou, pensando no jogo da volta lá em São Paulo, na Neoquímica Arena, que o Inter vai ter que ter muitos cuidados, tá? Porque vai ser um jogo mais vertical do Corinthians, que eles vão colocar a bola dentro da área desde o início do jogo, que o Corinthians vai ter a bola como teve hoje no Beira-Rio, é o estilo de jogo do Diniz e ele sabe disso, que eles vão tentar encontrar espaços e que o Inter vai ter que ter uma cabeça muito firme e consciente do que vai enfrentar e ser forte mentalmente os 90 minutos. Ele disse, se puder matar o jogo, mata o jogo. Disse que seria inclusive ideal caso o Inter conseguisse encontrar um espaço para fazer um gol rápido na partida, mas ele destacou, ele sabe que não vai ser fácil isso. E ele falou também do Alan Patrick, que mais uma vez foi titular, já tinha sido contra o Flamengo, hoje mais uma vez fez o segundo gol da vitória do Inter de pênalti, mas teve uma boa atuação mais uma vez o Alan Patrick. E ele disse que sempre falou que mesmo quando o Alan Patrick não jogava, é um jogador de muita qualidade, que o Alan Patrick tem trabalhado muito, esperado o seu momento, fez jogos muito bons porque estava trabalhando muito bem, e que se ele não tivesse trabalhado bem antes, quando ele ficou esses jogos fora do time titular, principalmente antes da parada para a Copa do Mundo, talvez não tivesse se encontrado como está se encontrando agora. Ele deu os parabéns ao meia do Internacional, disse que o Inter precisa muito dele e que ele está treinando e fazendo o que tem que fazer, que é jogar e mostrando a sua qualidade que todo mundo sabe que ele tem. E o Alan Patrick, de certa forma, desabafou também depois na zona mista do estádio Beira-Rio e falou não só sobre o momento do Inter, mas sobre o seu momento, como foi amargurar, de certa forma, porque a gente sabe que jogador, e eu não estou falando no sentido pejorativo, jogador quer jogar, jogador quer ser titular, quer estar ajudando a equipe, e o Alan Patrick é dessa linhagem de jogadores de futebol. E o Alan Patrick falou como foi ficar no banco de reservas nesse momento, ele falou muito em resiliência, e a gente acompanha o que disse o camisa 10 e capitão do Internacional. Não, cara, acho que encarei de forma natural, assim, é claro que não só eu, mas como todos do grupo, estamos tendo que ter essa resiliência, até pelo momento que a gente vinha passando, né, e é claro que o nosso treinador sempre busca o melhor para a equipe, e eu segui trabalhando, né, de forma profissional, como eu sempre fiz, e esperando a minha oportunidade novamente. Então acho que quanto a isso, assim, tranquilo, acredito muito no trabalho, e foi isso que eu segui fazendo, né, ajudando meus companheiros, mesmo que não atuando com muitos minutos, assim, participando, mas sempre ali do lado de fora, dando suporte, apoio e sempre disponível para quando o treinador entendesse que eu pudesse ter essa oportunidade, eu corresponder, e eu acho que é isso, assim, ressaltar a partida que fizemos, né, acho que no jogo do Flamengo também foi uma partida que acho que o torcedor também se sentiu identificado, né, e hoje conseguimos, né, uma vitória sólida. Então acho que é isso, seguir com o trabalho da maneira que a gente vem fazendo. A mudança de postura, de pensamento de jogo e até de peças que o Pesolano pediu para vocês depois de dois resultados ruins contra o Cruzeiro, Atlético Paranaense, para essa virada de chave, um muito bom jogo contra o Flamengo e hoje mais um excelente jogo contra o Corinthians aqui no Beira-Rio. Eu acho que não teve nada de diferente, né? Eu acho que em termos estratégicos vem se repetindo o que a equipe vinha fazendo.
Claro que vimos de 2 derrotas e isso nos incomodou muito, mas se você for analisar lances pontuais que acabamos sendo penalizados, mas eu acho que é isso, assim, a estratégia, o plano, né, vem seguindo como o Paulo vem trabalhando e traçando para a nossa equipe, que ele entende que é o melhor. E então, assim, acho que o Flamengo era um desafio muito grande, né, na nossa casa, no momento difícil que a gente vem passando, e eu acho que a equipe deu uma resposta, né, muito positiva, né, que sabíamos que poderia ser uma virada de chave, um jogo da grandeza que foi. E hoje também, né, acho que viramos a chavinha, entendemos que era um jogo diferente, um jogo de Copa, e eu acho que soubemos jogar o jogo de forma inteligente, né, dentro do plano que traçamos para o jogo, e foi uma vantagem construída. Claro que não tem nada definido, e agora vamos descansar e pensar no jogo da volta. Voltando à primeira pergunta sobre o seu momento, esse período de ausência de banco de reservas foi o mais difícil que você enfrentou individualmente no Inter até agora? Sim, acho que vocês que acompanham, né, foi um momento que, individualmente falando, eu não gosto de ficar falando individual, mas realmente tive que ter uma resiliência, entender o momento, entender, né, as decisões do nosso treinador, sempre, né, acreditando que o melhor a ser feito para a equipe, e eu acho que eu segui de forma com muito trabalho, acreditando nisso e entendendo que essa oportunidade ela ia surgir novamente, né, porque nós sabemos que a temporada é longa e precisa de todos. Então, feliz com o meu retorno, feliz de poder voltar a ajudar, e eu acho que é esse o caminho, né? Não só eu, mas que todos, né, os companheiros possam ter essa mentalidade de resiliência, de trabalho, para que a gente possa se fortalecer e continuar evoluindo na temporada. Aí então, Alan Patrick, o meia do Inter, falando e abrindo o jogo, né? Sendo sincero com todos depois da partida e de uma grande vitória em que, mais uma vez, ele teve uma boa atuação. Do outro lado, gente, muita reclamação. A gente viu o Corinthians na bronca com a arbitragem do Caio Max Augusto Vieira, que era o árbitro de vídeo, e também do Alex Gomes Stefano, que foi o árbitro de campo na noite do último domingo no estádio Beira-Rio. O Corinthians reclamou de um possível pênalti do Bruno Gomes em cima do Matheus Bidu, lateral esquerdo do Corinthians, no segundo tempo, quando o jogo já estava 2-0 para o Internacional. Colocou, inclusive, nas redes sociais um tweet dizendo mais um pênalti claro não marcado a favor do Corinthians, depois fazendo a comparação com outro lance que aconteceu do Garro no campo de ataque, que teria sido dado falta, e naquele lance do Bidu não foi dada falta dentro da área, e nesse caso pênalti. Os jogadores do Corinthians reclamaram também da forma com que o Alex Gomes Stefano, o árbitro da partida no Beira-Rio, conduziu o jogo. Disse que, inclusive, o Marcelo Paz, executivo do Corinthians, deu uma entrevista depois do jogo, depois do Diniz, falando que, até com um tom ameaçador, falando com os jogadores do Corinthians, e tá uma reclamação geral. Mas assim, não dá para cair nessa, né? Não dá para cair nesse condicionamento de arbitragem pensando no jogo de volta, mas é a reclamação aí do Corinthians. O Inter não vai entrar nesse jogo, pode ter certeza. O Inter vai tratar e trabalhar a partir de amanhã, segunda-feira, até o jogo de quinta, até a viagem, né? Quarta-feira já para São Paulo, um dia antes do jogo, sem falar de arbitragem, porque também tiveram lances contra o Inter, contrários ao Inter, que o Inter reclamou durante o jogo, mas o Inter nem fez questão de entrar nestes pormenores, tá? Teve um protesto muito forte da torcida contra o presidente Alessandro Barcelos. A gente vê aí, né, esse clima do torcedor contra o presidente do Inter nessa reta final de mandato dele, né? Teremos eleições no final do ano, mas também falar aqui da presença de público no Beira-Rio, né? Fazia tempo que a gente não via um Beira-Rio lotado, com o torcedor festejando, torcendo e empurrando, incentivando a equipe os 90 minutos. Muito legal hoje, aliás, ontem, né? Já passou aí da meia-noite, a postura do torcedor do Internacional nesse jogo contra o Corinthians, e tenham certeza que fez muita diferença o ambiente do Beira-Rio para que essa vitória fosse construída. Semana que será importante a partir desta segunda-feira, gente, para algumas negociações serem sacramentadas, tá? O Aguirre reprovou nos exames lá no Rosário Central da Argentina, deve ser reintegrado ao elenco do Inter, essa é a tendência de momento. O Alan Rodrigues negociando e já até inscrito na AFA pelo Rosário Central, deve viajar para a Argentina nas próximas horas para fazer exames por lá, vai ser emprestado por uma temporada. O Inter vai receber uma compensação financeira bem aquém do que receberia pela venda do Aguirre,
que seria ali 1.600, 1.700 de dólares, o que dificulta a negociação pelo Alex Arce, mas o Inter não desiste, tá? Por mais que fosse importante o dinheiro da venda do Aguirre para fechar com o Alex Arce, o Inter ainda está confiante e vai tentar fazer a negociação pelo centroavante paraguaio, artilheiro da Libertadores no Independiente Rivadavia da Argentina, fez um golaço de bicicleta no campeonato argentino no último meio de semana, mas o Inter segue tentando finalizar essa negociação. Tinha até uma expectativa, com a venda do Aguirre sendo concretizada, de que o Arce fechasse com o Inter no sábado. Não aconteceu, muito por conta de ter melado o negócio do Aguirre com o Rosário. Agora vamos ver se o Rosário ainda vai querer contratar o Aguirre, mesmo com esse problema que, segundo o Rosário, é lesão, segundo o Inter, é um desconforto muscular. Se acontecer, melhora. Se não acontecer, o Inter vai seguir batalhando nessa semana para conseguir um desfecho positivo com o Rivadavia para fechar com o Alex Arce. Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que eu volto para falar do Colorado por aqui, tá certo? Grande beijo, um abraço e até a próxima.